Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso curso de Linux para concurso. Bem, antes de iniciarmos, meu nome é Augusto. Caso vocês tenham alguma dúvida ao decorrer do curso, vocês podem estar enviando para prof.augusto@gmail.com e não deixe de acompanhar o meu Twitter no @AugustoWebD. Bem pessoas, a gente vai estar vendo nessa primeira aula o projeto Linux, projeto GNU, a junção desses dois projetos, o que é uma distribuição e o que também vem a ser uma interface gráfica. Entender também a diferença de uma interface gráfica Linux e a interface gráfica do Windows, né? Saber distinguir o que é isso aí, tudo bem? Bom, antes da gente entrar no Linux propriamente dito, é muito importante que saibamos o que vem a ser um sistema operacional e saber onde que ele está enquadrado dentre as categorias existentes em software. Software, basicamente, a gente tem duas categorias, software de sistemas e software de aplicativo. O software de sistemas, pessoas, basicamente são todos aqueles software que vai estar interagindo diretamente com a máquina. Isso quer dizer, em outras palavras, que nem todos os softwares desenvolvidos eles se comunicam diretamente com o hardware da máquina. Tá? A essa categoria aí nós temos os firmware, os drivers e os sistemas operacionais. É nesse ponto que a nossa aula aqui vai desenrolar, que esse curso inteiro vai se desenrolar na realidade. Mas antes da gente passar para o que é um sistema operacional, vejamos o que é um firmware. Pessoas, o firmware bem simploriamente falando, são software que já vem no próprio periférico. Se a gente tomar, por exemplo, como base a placa-mãe, coloca aqui, placa-mãe. Todo computador tem uma placa-mãe, certo? Então a gente vai ter aqui um circuitozinho, uma memória, um tipo de memória especial, que a gente vai ver que tipo de memória é esse um pouco mais à frente, que comumente a gente chama de BIOS, todo mundo conhece como BIOS. Tá? Isso aí é um acrônimo para Basic Input Output System. Mas assim, o que exatamente essa BIOS faz, ou esse BIOS, né, uma vez que a gente já sabe que isso aqui é um sistema? Bom, antes do sistema operacional ele tomar o controle da máquina, por assim dizer, o BIOS ele é responsável por fazer várias checagens na nossa placa-mãe, por exemplo, verificar se a gente tem aqui uma entrada de um teclado. Deixa eu colocar aqui um teclado. Isso é um teclado, pessoas. Tudo bem? Verificar, por exemplo, se a gente tem um mouse conectado à placa-mãe, se a gente tem um HD e por aí vai. Ele faz, se a placa-mãe tem no momento aqui, memórias instaladas na própria placa-mãe. Para que isso, pessoas? Porque no momento em que o BIOS termina o seu papel, a sua execução, ele vai fazer a transferência do controle da máquina para o sistema operacional, que está logo aqui abaixo. Então, assim, antes do sistema operacional ele entrar em execução propriamente dito, alguém tem que preparar a casa, tudo bem? Então, quem faz isso aqui é o BIOS. E o BIOS ele é um firmware, tudo bem? É uma categoria de software que interage diretamente com o hardware. Veja que no exemplo que eu dei aqui para a gente ilustrar, o BIOS, Basic Input Output System, ele está verificando a presença de teclado, de mouse, de memória. Isso aqui era um HD e tal, isso aqui tem um discozinho aqui. É invisível aqui, mas, mas temos um HD aqui, no qual o BIOS verifica a existência desse HD e no final das contas, quando ele terminar o papel dele, vai ser o último periférico que o BIOS vai estar trabalhando, porque ele tem que passar o controle do sistema operacional
Desculpa, ele tem que passar o controle da máquina para o sistema operacional que está instalado no HD e mais ainda, é numa área muito específica do HD. Ele vai procurar lá um endereço muito específico, tá? Então o que, é que ele vai fazer? Eita, escrevendo aqui, mas a mesa aqui está dando uns probleminha, mas vamos lá. Então o BIOS ele procura um HD, um ou mais HD, mas ele sempre vai procurar por um HD específico que a gente configura lá. E ele fala o seguinte, olha, eu preciso saber se dentro, se lá no endereço X, que para nós não interessa nesse momento, eu quero saber se quem que está nesse endereço aí, porque eu quero carregar o conteúdo desse endereço na memória principal, tá? Depois a gente vai ver que existem dois tipos de memória. E o que, que vai acontecer? Ele pega esse conteúdo que está nesse HD aqui, ó, nesse endereço do HD, e vai colocar na memória. É nesse momento aqui que o BIOS termina as suas operações e repassa o controle para o sistema operacional, tudo bem? E aí o sistema operacional, como sistema operacional, a gente tem basicamente os mais conhecidos, né? Vou colocar aqui, ó, o MS Windows, e a gente tem temos o mundo Linux. As letras estão parecendo russas, né, pessoas? Mas é por causa aqui da mesa, tudo bem? Nós temos também o Mac OS, tudo bem? Tem Unix, enfim, tem vários sistemas operacionais, né? Mas assim, para a grande massa, a gente tem o MS Windows, aqui tem um S no final. A gente tem o mundo Linux, que não é com S, é com X. Tudo bem? Linux. Nós temos o Mac OS. Tínhamos antigamente o MS-DOS. Bom, enfim, temos várias variantes desses dois aqui. Temos o Unix. Tudo bem? Mas para concurso, pessoas, raramente foge desses dois aqui, ó, MS Windows e Linux. Embora recentemente eu vi uma questão, não me recordo a banca agora no momento, mas falava sobre redes e a banca cobrou uma questão sobre Unix, não Linux, e Unix, tudo bem? Não é a mesma coisa. No decorrer aí do curso a gente vai ver que Linux e Unix são diferentes, tudo bem? Bom, além do firmware que a gente viu, a gente tem também o sistema operacional, a gente também tem o driver, tudo bem? Deixa eu limpar aqui a tela para a gente ver o que é um driver. Imaginemos o seguinte, ó, eu venho aqui e desenvolvo meu sistema operacional. Augusto, eu ainda não sei o que é um sistema operacional. Calma que a gente vai saber. Tenha fé, já já. Então aqui a gente tem o nosso hardware, tudo bem? Que hardware, Augusto? Bom, tanto faz. Vamos dizer que seja, sei lá, uma impressora, por exemplo. Isso aqui é uma impressora, aqui é a folha da impressora saindo, já impressa, tudo bem? E eu tenho aqui o meu computador. E claro, a impressora ela vai estar ligada aqui no computador e o meu sistema operacional vai estar aqui dentro do meu computador, mais especificamente no HD. E esse sistema operacional está controlando o computador, certo? Já adiantando o que é que um sistema operacional faz, mas é isso aí. Um sistema operacional controla as tarefas do computador. Pois bem, pessoas, quando a gente cria um sistema operacional, vamos supor, a gente criou ele aqui no momento 1, beleza? E esse sistema operacional criado em um momento 1, ele dava suporte para 500 impressoras, um exemplo. Tudo bem? Aí chegou no momento 2, nosso sistema operacional ele já estava criado. E aí, nesse momento 2, foi criada essa impressora. É evidente que o sistema operacional aqui, ó, ele não vai conhecer, ele não vai saber como trabalhar com essa impressora. Por quê? Porque a impressora é mais nova, ela foi criada depois que o sistema operacional já existia. E aí como é que a gente faz? A gente espera que uma nova versão do sistema operacional ele seja lançado para que essa impressora aqui, ó, modelo ultra moderna impressora, UMI, ela seja conhecida pelo sistema operacional, não será necessário. Basta que o quê? Que o fabricante dessa impressora daqui, ó,
ele cria aqui um conjunto de instruções, tudo bem? Conjunto de instruções que vai falar para o nosso sistema operacional como tratar a nossa impressora, ou seja, fala para o sistema operacional como que a nossa impressora funciona, ou seja, existe um dialeto próprio dessa impressora para com o mundo externo. Então, esse dialeto, esse conjunto de instruções, tudo bem, é chamado de driver. Então, o driver ele vai estar fazendo aqui a interface entre o hardware, no caso aqui a impressora, que a gente tomou como exemplo, e o próprio sistema operacional. Dessa forma, mesmo a impressora sendo um periférico criado mais recentemente que o sistema operacional ainda assim vai ser capaz de conversar com esse hardware, tudo bem? É para isso que servem os hardware, os drivers. Então, um driver ele é uma forma de instrução ao sistema operacional de como um determinado periférico, o hardware, ou dispositivo, você ouvirá vários nomes para isso, funciona, tudo bem? Então, assim, basicamente, ó, a gente pode parar por aqui na relação aqui dos softwares e sistemas. Apesar que tem outros, tá? Por exemplo, as interfaces gráficas também são consideradas como software de sistema, mas para o que a gente precisa, para a gente entender a diferença de um software de sistema e um software de aplicativo, esses três aqui já ilustram para o que a gente precisa. Então a gente tem, só para a gente fechar aqui, ó, sistema, firmware, driver, sistema operacional. Vou limpar aqui novamente aqui a telinha. Em contrapartida, pessoas, ou complementando, né, não seria bem uma contrapartida, complementando, os softwares de aplicativo, pessoas, são aqueles softwares que os usuários estão mais acostumados a trabalhar no dia a dia. Por exemplo, software de aplicativos, suíte de aplicativos, melhor dizendo, como LibreOffice. Olha, Augusto, eu nunca ouvi falar desse tal desse LibreOffice. Já, pessoas, é o antigo BROffice. Tá aí, ó, BROffice. Tudo bem? O que tem lá, ó, o Calc, que é o semelhante ao Excel. A gente tem o Writer, que é a mesma coisa, o equivalente, melhor dizendo, né, do pacote do Office da Microsoft como o Word. Tudo bem? Esse aqui é equivalente ao Excel. Tudo bem? Bom, a gente tem os navegadores, né? Isso aqui basicamente é o tipo de aplicativo mais utilizado hoje em dia, serve para acesso à internet. Acesso à internet. E por aí vai. Esses aí a gente está acostumado a utilizar todos os dias. Internet. Tá aí, internet, quase não sai. Editores de texto, né? Isso aqui é um editor de texto, eu já citei. A gente tem editores de texto em modo gráfico, também em modo de linha de comando. Por exemplo, no Linux a gente tem o VI, ou Vim, tá? Que é só, esse Vim aqui é uma extensão do VI. A gente tem o Nano. Beleza? Isso no Linux ou no Unix, por assim dizer. Unix. Já no Windows a gente tem em linha de comando? Tem, você pode chegar lá no prompt do MS-DOS e digitar Edit, também é um editor de texto, embora seja um editor de texto ASCII, né, sem formatação. Enfim, essa categoria de aplicativos que a gente utiliza no dia a dia, calculadora, sei lá, PowerPoint, que é essa ferramenta que eu estou utilizando aqui para gravar, para exibir aqui os slides, são todos software aplicativos. Tudo bem, pessoas? Mas o que a gente vai estar abordando agora nesse momento é o sistema operacional. O sistema operacional Linux, ou projeto Linux inicialmente, ele basicamente é formado apenas do kernel. Bom, o Gustavo falou para mim que a gente trataria agora de sistema operacional. Justamente, pessoas, é que é o seguinte, ó, dentro de um sistema operacional, tudo bem? Ó, vamos desenhar aqui, todo esse universo aqui é um sistema operacional. A gente vai ter aqui o kernel, que é o sistema operacional propriamente dito, ou núcleo do sistema operacional, por alguns assim chamados, e mais um conjunto de utilitários. Tudo bem? Ó? Então a gente vai ter aqui o editor de texto, a gente vai ter os drivers, a gente vai ter, enfim, os aplicativos.
Comumente a gente associa tudo isso aqui, ó, a sistema operacional, todo isso aqui. No Linux a gente tem um nome específico quando a gente junta o kernel e um conjunto de aplicativos. Mas talvez pela herança que a gente tem do Windows, no qual quando a gente comprava, por exemplo, um pacote do Windows 95, vamos colocar aqui, ó, Win95, a gente tinha tanto o Windows, né, o Windows já existia aqui dentro, bem, a gente também tinha calculadora. Calculadora não é do sistema operacional não, Augusto? De forma alguma, calculadora é um aplicativo, tá? Ela está em outra categoria. A gente tinha lá o Notepad. Notepad também não é do sistema operacional, Augusto? Não, o Notepad é um editor de texto, simples, mas é. A gente tinha diversos outros aplicativos, tudo bem? E tudo isso aqui vinha como sendo parte do sistema operacional. Por quê? Porque quando você comprava o Windows, ele já trazia consigo vários aplicativos aqui, ó. Então por que isso ocorre, Augusto? Por que esses aplicativos eles já vêm junto com o sistema operacional? Bom, pessoas, porque para o usuário normal, um sistema operacional puro e simples como o kernel, se vier apenas o kernel, para o usuário normal, vai servir de pouca coisa. O usuário ele não consegue fazer quase nada numa máquina que tenha apenas o sistema operacional. O máximo que ele vai conseguir para o usuário normal, tá? Vai ser criar pastas, tá? Porque isso já vem deixa eu colocar aqui pastas. Porque isso já vem no sistema operacional. Criar arquivos. Criar arquivo. Mover o arquivo e passa. Mover o arquivo de uma pasta para outra. Mover uma pasta para dentro de outra pasta. Verificar a quantidade de espaço que eu tenho livre em meu HD. Esse tipo de coisa. Mas assim, veja que logo logo o usuário ele vai ficar sem opção de trabalho. Sabendo disso, o que acontece? O Windows ele já traz aqui algumas coisas, né? Ele traz a calculadora, caso o usuário queira fazer algum cálculo, enfim. Editar um arquivo de texto simples, desenhar alguma coisa com aquele paintbrush. E a mesma coisa é o Linux, tudo bem? O Linux ele também traz uma série de aplicativos, mas veja, eu coloquei essa linha aqui, ó. Se ela quiser aparecer, ó, apareceu. Que do lado de cá a gente tem o kernel do sistema operacional e do lado de cá nós temos os aplicativos. Coloca aqui app. Mas são coisas distintas, tá? O kernel ele sobrevive sem os aplicativos. O inverso é que é complicado, porque os aplicativos eles não vão ter o espaço de memória reservado, ele não vai, enfim, ele não vai conseguir ser executado sem o sistema operacional. Tudo bem? Então, assim, a mesma coisa com o Windows, tá? O Windows também ele tem um kernel, tudo bem? Tem um kernel lá que consegue rodar sem um outro aplicativo, sem nenhum outro aplicativo. Por outro lado, você não vai conseguir executar a calculadora do Windows sem que o Windows esteja presente. Isso eu estou falando em um ambiente, claro, que não tenha nenhum sistema operacional, tá? Porque como a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente pode utilizar o programa calculadora do Windows dentro do Linux, tudo bem? Mas veja que ainda assim é necessário a existência de um sistema operacional. E de mesma sorte aqui, ó, o Linux ele tem a parte de kernel que fica separado, igual eu coloquei aqui em cima. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Ó, a gente tem o Linux aqui, ó, só esse kernel, tudo bem? E a gente tem aqui o kernel do Windows separadinho, que ambos, tanto um quanto o outro, funcionam sem nenhum outro aplicativo. Mas o Notepad++ não funciona sem ele não funciona sem um sistema operacional e nem vou dizer que um editor, por exemplo, o VI, como eu já havia mencionado, vou colocar aqui, ó, Vim, tudo bem? Ele não vai funcionar sem o Linux, ou seja, sem um sistema operacional. Então, resumidamente, o kernel é só a parte, isso para qualquer sistema operacional, tá, pessoas? Eu estou colocando aqui no Linux, ó, vou colocar aqui Linux, mas o Windows também. O kernel do sistema operacional é a parte tá, do dito sistema operacional que vai fazer o gerenciamento dos periféricos, vai fazer esse trabalho aí de ordenar, de orquestrar todos os periféricos, fazer o gerenciamento de espaço de memória, fazer a organização dos arquivos e permitir que outros aplicativos possam ser executados, tudo bem? Colocando nesse cenário aqui, ó, o kernel do Linux é basicamente, tá, tão único e exclusivamente, colocando assim, tá, que a gente precisa de algo bem objetivo para responder nossas questões.
O kernel do Linux basicamente é a parte do sistema operacional que cuida dos periféricos. Ó. A gente tem aqui o CPU, tem a memória, tá vendo aqui? Ó. Esse aqui são hardware, né, que estão dentro do computador, tá? Daquela partezinha aqui chamada de gabinete, estão tudo aqui dentro. Ó. Se eu tiver um CD aqui também, supondo que isso aqui seja um CDzinho. Então o Linux, esse Linux aqui, ó, que é o kernel, ele vai estar dentro dessa máquina aqui, tudo bem? Vou chamar isso aqui de máquina. E como eu tinha dado o exemplo mais cedo, o Linux também ele é responsável por receber os drivers para fazer o controle desses dispositivos ou devices, tudo bem? Quando a gente comprar uma impressora, a gente vai informar para o Linux qual que é o dialeto, qual que é o conjunto de instruções necessárias para que o Linux saiba se comunicar com essa impressora, com esse monitor, com uma placa de rede, sei lá, uma controladora, uma plaquinha de som, tudo bem? E deixar isso aqui de forma transparente para o usuário aqui do lado de cá, ó, do lado de baixo aqui está o usuário, beleza? Para, por exemplo, tocar aqui o seu CD sem saber como é que o Linux está fazendo, para fazer a leitura aqui de disco, enviar e-mail, criar apresentações, isso aqui são os aplicativos, tudo bem? Então o Linux é apenas essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui. E essa partezinha aí já faz muito, tá, pessoas? A gente não se engane por ele estar fazendo apenas o controle aqui do dispositivo. Aí fala assim, ah, mas eu não utilizo isso aqui. Diretamente você pode até achar que não, mas indiretamente quando você abre aqui o OpenOffice para criar aí uma apresentação ou abre aí o seu programa de editor de e-mail preferido ou o seu programa player aí de ouvir música, na realidade o Linux está interagindo diretamente com esses drivers, com esses dispositivos aqui dentro, aqui da máquina, tudo bem? Mas a gente como usuário, a gente não precisa e nem quer saber como é que o Linux está fazendo. Mas, para concurso, anotem aí, Linux é a parte do sistema operacional responsável pelo gerenciamento dos dispositivos instalados na máquina e o gerenciamento dos HDs, pode ter mais de um, do espaço e memória, que ele vai fazer o gerenciamento de memória, dos processos que estão rodando no CPU, né, no processador naquele momento, tudo bem? Esse é o papel do Linux. Os demais aí vamos estar tratando com os aplicativos, tudo bem? Então esse aí é o projeto Linux, pessoas, é o kernel do sistema operacional que a gente tem aí do nosso Ubuntu, do Debian e por aí vai. Mais à frente a gente vai ver a diferença do Ubuntu, do Debian. Tudo bem? Então vamos lá. Projeto GNU. O que vem a ser o projeto GNU? Pessoas, quando a gente está trabalhando com Linux, tudo bem? A gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar interagindo de modo geral com um aplicativo lá. Vamos lá, aplicativo. Escreve aplicativo. Então a gente tem aplicativo. A gente viu que um aplicativo é o quê? É um editor de texto, tudo bem? Como o VI ou Vim. Deixa eu ver um outro aqui. Com o Calc. A gente vai estar trabalhando, se fosse nos primórdios, lá na criação do Linux, a gente estaria trabalhando com o Nano como editor de texto. Com um compilador, que é um tipo específico de software que serve para gerar outros softwares, chamado GCC. Tá? Então o que acontece? O Richard Stallman, que é o fundador do projeto GNU, GNU quer dizer GNU is, isso aqui é um S, not Unix. De novo, pessoas, GNU significa, esse G aqui, ele representa toda essa palavra novamente, esse N é de Not e esse U é de Unix. Então, GNU significa GNU is not a Unix. Tudo bem? Então, o Richard Stallman, fundador do projeto GNU, ele teve a necessidade, né, simplificando aí o processo, porque isso não cai em concurso, ele teve a necessidade de criar seus próprios aplicativos. E não apenas isso, ele teve a necessidade de criar um sistema operacional, tendo em vista que o Unix, que era o sistema operacional da vez,
ele deixara de ser um sistema operacional que atendesse ao Stallman. Então, foi o que ele fez. Ele falou assim, tudo bem, eu sei fazer, então eu vou fazer, e deu início ao projeto GNU para criar um sistema operacional, tá? Cujo sistema operacional propriamente dito foi o último dos elementos do projeto GNU a ser implementado. Então, ele iniciou o projeto GNU criando os aplicativos. Então, ele saiu criando primeiro o editor de texto, um compilador, tá? Entre outros. E uma vez que esses aplicativos eles também funcionavam no Unix, tá? Que era, no caso, aí, o seu sistema operacional rival, ele falou o seguinte, eu primeiro vou criar os aplicativos que eu preciso e no final, com esses aplicativos aqui, eles também funcionam no Linux, eles são compatíveis com Linux, com o Unix, ou seja, esses aplicativos que eu estou criando aqui, os meus editores de texto, compiladores, por aí vai, eles são compatíveis com o Unix. Depois eu crio um sistema operacional que também vai ser compatível com o Unix e logo a portabilidade vai ser feita por natureza, ou seja, esses aplicativos que eu estou criando aqui agora, eles vão funcionar no meu próprio sistema operacional. E assim ele fez. Só que ele não calculou que criar esses aplicativos aqui demandaria tanto tempo, né? E o sistema operacional é algo que por si só já leva bastante tempo. Bom, nesse meio termo é onde entra aqui um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Linus Torvalds. Bom, pessoas, esse nome aqui está em grego, né? Basicamente essas letras aqui não ficaram boas por causa da resolução aqui da minha mesa, mas basta dar uma pesquisada aí no oráculo google.com.br, coloca aí Linus Torvalds e vocês vão ter aí material para complementar essa aula aí de sobra. Então, o que acontece? O Linus Torvalds, ele seguiu os passos inversos do Richard Stallman. Enquanto o Stallman, né, ele é mais conhecido por Stallman, o Richard eu acho que só para os mais próximos. Enquanto o Stallman ele iniciou pelos aplicativos propriamente dito, o Linus ele pegou tudo isso aqui que já existia, ou seja, o compilador, editor de texto e várias outras coisas que já existiam, e ele iniciou criando o kernel do sistema operacional. Kernel. Escrever bem devagarinho aqui que é para aparecer a palavra kernel. Tudo bem? Kernel. Então o Linus ele fala o seguinte, olha, já que eu já tenho vários aplicativos prontos e eu posso utilizar porque eles estão numa licença chamada, deixa eu colocar aqui, GPL. Tudo bem? É um tipo de licença que numa aula futura a gente vai ter explicações apenas de licença, muito importante, cai de vez em quando aí questões sobre licença. Então o que acontece? O Linus foi o seguinte, já que eu já posso utilizar isso aqui e eu não preciso me preocupar com direitos autorais, eu vou começar por onde está faltando. No caso, o projeto GNU não tinha um sistema operacional, ele iniciou pelo seu sistema operacional, Linux. O Linux foi o produto resultante desse esforço aqui do Linus, tudo bem? É por essa razão, pessoas, que muita gente, principalmente quem conhece essa história, não chama o Linux apenas de Linux, chama o projeto de GNU Linux, porque isso aqui é a junção de dois grandes projetos, do projeto do Linux, tá, em criar o sistema operacional, ou kernel, e do projeto GNU do Stallman, que é em criar os aplicativos do qual o Linux se apoderou, claro que legalmente, porque essa licença aqui permite, tudo bem, e criou aí, fez a junção, né, desses dois projetos. Só que o Linux, a título de curiosidade, ele não foi muito justo, tá? Porque depois que ele criou o projeto, pelo menos na minha visão, tá? Ele deu o nome apenas de Linux, né, para o projeto dele, desprezando a ideia do projeto aqui do GNU. Mas muitos dos que conhecem essa história costumam chamar o Linux, quando a gente não está tratando apenas do kernel, a gente costuma chamá-lo de GNU Linux. Mas quando a gente está chamando o Linux se referindo apenas ao kernel, chama apenas de Linux mesmo, tudo bem? Então vamos para frente. Pessoal, agora vamos ver o que é uma distribuição. Quando a gente pega o Linux,
ou projeto GNU Linux completo, adiciona isso aí mais algumas ferramentas. Vou abreviar aqui ferramentas, tudo bem? A gente dá o nome do projeto GNU Linux, aqui, ó, mais um conjunto de ferramentas, tá? A gente dá o nome de distribuição ou distro. Geralmente, uma distro ela é gerada para favorecer a administração de um tipo de tarefa. Então, existe uma empresa chamada Red Hat, tá? Essa aqui, ó, onde tem esse chapeuzinho vermelho, daí o nome Red Hat. Existe uma empresa que foi criada para prestar serviços de mão de obra qualificado na administração de servidores de máquinas, tá? Servidores de grande porte mesmo, tá, pessoas? Equipada com Linux, tá? Então, essa aqui é uma empresa que, entre outras coisas, tem a sua própria distribuição Linux, também chamada de Red Hat, no qual ela tem serviços especializados na administração de servidores com Linux. A gente tem aqui, ó, o Debian, que é uma distribuição Linux muito antiga, tá? Tanto a Red Hat quanto o Debian, elas são distribuições originárias. Coloca aqui, ó, originárias. O que isso quer dizer, Augusto? É que tanto o Debian quanto o Red Hat aqui, ó, o que elas fizeram? Elas já pegaram o projeto GNU lá da raiz e criaram o seu próprio conjunto de ferramentas e deram a esse conjunto de ferramentas um nome, tá? E distribuíram para os demais usuários. Quando eu falo usuário, aqui você pode entender como usuário doméstico e como empresas, que é o caso da maior parte dos usuários aqui da Red Hat, tudo bem? Então, uma distribuição originária é aquela distribuição que criaram as suas primeiras distribuições, tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, o Debian deu origem a Ubuntu. Assim como esse aqui, ó, essa distribuiçãozinha aqui do meio, ela é derivada da Red Hat. Essa distribuição aqui é o Fedora, tudo bem? É uma versão comunitária, melhor dizendo. Como assim comunitária, Augusto? O Red Hat ele é pago? Pessoas, o Red Hat você pode obter uma cópia do Red Hat sem problema algum, tudo bem? Mas você não vai ter o suporte, você não vai ter os programas gratuitamente. Para isso você vai ter aqui o quê? Você vai ter uma versão da comunidade chamada Red Hat, tudo bem? Aqui a gente tem o CentOS, ó, o CentOS, esse aqui, tudo bem? Que também é derivado do projeto Red Hat. Aqui a gente tem o Ubuntu, que é uma distribuição do Linux bastante utilizada aí pelos usuários. Aqui a gente tem o SUSE, que é uma versão que vem do SLS, que também vai dar origem ao Slackware, enfim. São várias as distribuições, tá? Nesse endereço aqui vocês podem tá verificando aqui, ó, um comparativo, isso aqui do ano de 2011, das melhores distribuições. São várias, tá pessoas? São várias as distribuições. Cada um se identifica com uma, às vezes pela interface, às vezes pela forma de trabalhar, às vezes pela necessidade mesmo, porque, por exemplo, se você tem servidores que precisam de mão de obra qualificada, você vai provavelmente optar pela Red Hat, pela SUSE também tem esse serviço, tá? E, enfim. Augusto, qual que é a diferença, então, nesse quesito de um Linux para o Windows? Porque o Windows também tem essa promessa, né, de ter mão de obra qualificada e ter uma empresa que vai prestar suporte e tal. Pessoas independentes da distribuição Linux, o código deles sempre vai ser aberto, independente, tá? Coloca aqui, ó, código aberto. Isso quer dizer que mesmo se eu pego aqui uma distribuição como a Red Hat e eu quiser alterar o código dela,
para minhas necessidades, eu vou poder fazer? Certamente, pessoas. Isso aqui foi o que ocorreu, por exemplo, com a Red Hat. Na realidade, a Red Hat ela fomenta tanto essa ideia que ela também dá suporte gratuito aqui para o projeto Fedora, para o CentOS e por aí vai. Tudo bem? Bom, avançando um pouco mais, cada distribuição, pessoal, coloca aqui distro, que é a mesma coisa que distribuição, certo? Cada distribuição ela é dotada por uma ou mais interface gráfica. Tudo bem? Isso aqui são as logomarcas, tá, das interfaces gráficas, dos ambientes gráficos do Linux. Pelo menos as mais famosas, porque são várias. Tá? Esse aqui é o KDE. Tá? Esse KDE aqui é uma interface gráfica. Esse aqui é do GNOME. Coloca aqui, ó. GNOME. Esse aqui é do XFCE, como o próprio nome diz. Esse aqui é do Windowmaker. E esse aqui é do Unity, né? Que agora o Ubuntu adotou essa interface gráfica como padrão. Mas o que vem a ser uma interface gráfica? Bom, pessoas, quando a gente tem o sistema operacional, coloca aqui, ó, só o kernel. Se a gente tem só o kernel, provavelmente a gente vai estar digitando os comandos que a gente quer passar para o computador, né? Que é o famoso ambiente shell no Linux, beleza? Ou interpretador de comandos. Vou colocar aqui, ó, e comando. Então a gente tem um interpretador de comando, que é aquela tela escura, para quem é do Windows, mais conhecida como DOS, e no Linux a gente tem lá o terminal. O nome no Linux é terminal. Terminal ou shell. Tudo bem? Que é a mesma coisa que interpretador de comando para o nosso caso. Só que o que acontece? Nem todo mundo gosta ou está familiarizado com terminal, interpretador de comando. Tudo bem? Então, para suprir a necessidade dessas pessoas que não têm, não querem ter familiaridade com terminal aqui ou interpretador de comando, teve-se a necessidade de criar as interfaces gráficas. Não só por isso, porque vai ter aplicações que você não tem como fazer num terminal. Por exemplo, imagina você fazer um desenho, uma planta de uma casa, ou sei lá, uma arte gráfica, como esses desenhos que a gente está vendo aqui em tela, no terminal. Não teria como. Então, dessa necessidade surgiu as interfaces gráficas. E no Linux a gente tem o KDE, vou colocar aqui, ó, o K já está escrito isso, que é esse aqui, ó, KDE. Tem o GNOME, tem o XFCE, e o Unity e o Windows. Cada uma desses ambientes gráficos aí vai ter o quê? Ele vai ter as suas características, seus pontos positivos e negativos. E o usuário, de acordo com sua necessidade e familiaridade que vai adquirindo ao longo do manuseio, vai se identificando com uma ou com outras. Eu particularmente gosto muito do GNOME. Tudo bem? E o que acontece? Se eu não gostar do GNOME, eu posso simplesmente remover o GNOME do Linux, tá? E instalar o KDE. Tudo bem? Se eu não gostar, por exemplo, nem do GNOME, tá? Não gostei aqui nem do GNOME e nem do KDE, eu posso instalar aqui o Unity, se também não gostar do Unity, eu posso instalar o Windowmaker, se não gostar de nenhum dele, o XFCE, se não gostar desse, ainda tem alguns outros, tá? E se não gostar de nenhum, aí beleza, o seu negócio mesmo aqui é o terminal. Tudo bem, pessoas? Só para colocar aqui um adendo, ó, ao contrário do Windows, o Linux ele pode ter diversas interfaces gráficas, diversas, tudo bem? Eu listei aqui 5, mas ainda tem o Black Box, enfim, não lembro de todas, claro, porque a gente se apega a uma e vai trabalhando com ela, mas existem várias, tudo bem? E você pode tirar uma e colocar sem prejuízo aos seus arquivos já existentes, sem prejuízo aos seus trabalhos. Coisa que você não pode fazer, trocar a interface gráfica do Windows. Bom, pessoas, para a gente finalizar essa aula, vamos responder aqui algumas questões. Beleza? Essa aqui, por exemplo, é uma questãozinha bem recente, ó, 2013, do SERPRO, para técnica em programação, que diz o seguinte: de maneira geral, o Linux é composto por programas
normais e um kernel. Vou grifar aqui esses normais aqui. O kernel é considerado o núcleo do sistema operacional e o principal componente do sistema Linux. Tudo bem? Bom, pessoas, isso aqui está certo, tá? O CESP, né, deu isso aqui como certo. Mas assim, ele colocou aqui, ó, sistemas, programas normais. Todo programa é normal, tudo bem? Mas assim, a ideia aqui, acredito eu, do CESP, é em dizer que o kernel é um tipo especial, como a gente viu, né? Ele é um software de sistema, ao contrário dos demais aplicativos, né? Que são softwares aplicativos. Agora, uma coisa que eu particularmente discordaria e até entraria com recurso é que o kernel é considerado o núcleo do sistema operacional e o principal componente do sistema Linux. Se o Linux ele é apenas o kernel, ele é apenas o kernel, tudo bem? Então, para ele ser o principal componente do sistema, aí ele teria que colocar GNU Linux, tudo bem? GNU Linux. Mas, como o segredo de passar em um concurso é fazer bastante questões, você vai saber que para o CESP, sistema Linux, ele está se referindo como um todo, beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui é um pouco mais antiga, essa aqui é de 2012, técnico do judiciário do TJ, e diz: o GNOME e o KDE são exemplos de gerenciadores gráficos para ambiente de trabalho no Linux. Acabamos de ver, acho que esse foi o último assunto que a gente viu, tá? Ele poderia ter colocado aqui também como algumas coisas menos conhecidas, né, como XFCE, aí talvez o pessoal não soubesse, mas GNOME, KDE, como Window Maker, né, como eu Window Maker, colocar aqui abreviado, e algumas outras interfaces gráficas, mas assim, GNOME e KDE, elas são bem conhecidas, né, pessoas? Então, questãozinha certa, simplesinha, essa aí é a forma como o sistema, o CESP, né, vai poder abordar aí conhecimento sobre interface gráfica, sem muita dificuldade. Basta saber que no Linux a gente tem diversas interfaces gráficas, né, gerenciador de interface gráfica, e, claro, né, dá uma lida a respeito de cada uma delas.